Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP Rio Mais, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea, direto do Facebook da SP Rio e também do Facebook do jornal O Vale. E saiba, fique sempre ligado, fique sempre atento com todas as notícias do que acontece no portal spriomais.com.br. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia, Glauco. Vamos a essa grande semana. E nos destaques desta edição, Flávio Bolsonaro diz que depósitos são dinheiro recebido em venda de apartamento. Presidente Bolsonaro chega hoje à Suíça. Mourão assume a presidência. Palocci afirma que Lula recebeu propina da Odebrecht em dinheiro vivo. Armas de fogo são utilizadas em 69,7% dos assassinatos na região do Vale. Lei estadual em São Paulo proíbe o uso de máscaras em protestos. Nós vamos ao break e voltamos com as notícias nacionais. Até já. O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro afirmou em duas entrevistas exibidas ontem à Rede Record e à Rede TV que o pagamento de 1 milhão de um título bancário da Caixa Econômica é referente a um apartamento que ele comprou na planta. No sábado, o Jornal Nacional mostrou que, em relatório sobre movimentações atípicas de Flávio Bolsonaro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, destacou o pagamento no valor de R$ 1.016.839 de um título bancário da Caixa. O COAF não identificou o favorecido, nem a data e nenhum outro detalhe. Nas entrevistas deste domingo, Flávio Bolsonaro disse que a Caixa quitou a dívida dele com a construtora e que ele passou, então, a dever à Caixa. Disse ainda que vendeu o mesmo imóvel logo depois e que recebeu parte do valor em dinheiro vivo. Flávio Bolsonaro alega que depositou o dinheiro na conta dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 48 envelopes de R$ 2.000, porque era o local onde ele trabalhava e que o valor era o limite para cada depósito no caixa automático. Na sexta-feira, o Jornal Nacional mostrou que o relatório do COAF apontou como atípico o fracionamento de depósitos na conta de Flávio Bolsonaro no período de um mês. O relatório diz que o fracionamento desperta suspeita de ocultação de origem do dinheiro. O senador fez 48 depósitos com diferença de 2 minutos em cada operação, em vez de depositar a totalidade do que recebeu em espécie de uma vez só na agência bancária em que tem conta. O senador explicou, abre aspas, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Esse apartamento aqui foi pago direitinho, bonitinho. Estou mostrando a vocês qual é a origem. Tem origem, não é origem ilícita, não. Não tem origem em terceiros. Por que aparece dessa forma? Porque esse dinheiro, que era um dinheiro meu, era depositado na minha própria conta. E como tem que ser, de 2 em 2.000 reais. Foi feito dessa forma. Fecha aspas, afirmou a Record. O comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O governo quer ficar o mais longe possível do caso envolvendo Flávio Bolsonaro. O presidente chegou a tirar da sua agenda a entrevista coletiva que daria para a imprensa internacional em Davos, na Suíça. Ele que será a novidade do Fórum Econômico. Sérgio Moro, vejam só, não quis falar sobre o assunto, justo ele que a qualquer denúncia de corrupção punha a boca no trombone e a cara para bater.
Agora nada tem a declarar. Em nada parece o juiz que comandava a Lava Jato. Nas redes sociais, há um Moro transformado em 3 macaquinhos. Um não vê, outro não ouve, outro não fala. O próprio general Mourão, o vice-presidente, disse ontem que o caso Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com o governo e que a lei vale para todos. Ele disse a Andréa Sadi, da Globo News, que há outros investigados na mesma operação e que ninguém dá bola. Cadê o cara dos 24 milhões? Ele pergunta. O caso certamente não tem ligação direta com o governo. Com o governo certamente não, mas com o presidente só o aprofundamento das investigações vai mostrar. De qualquer modo, não deixa de ser constrangedor para um governo que martela o seu discurso contra maracutaias. A Folha de São Paulo de hoje informa que em 3 anos, Flávio Bolsonaro comprou 4,2 milhões em imóveis, justamente no período em que o COAF detectou movimentações suspeitas nas contas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz, aqueles até agora inexplicáveis 7 milhões. Coincidência? Flávio Bolsonaro, que nega qualquer irregularidade, foi à TV Record, a emissora escolhida e amiga do Planalto, e também à Rede TV para se explicar. Pode ter se complicado ainda mais. Pois é. E em sua primeira viagem internacional, o presidente Jair Bolsonaro apresentará em Davos, no Fórum Econômico Mundial na Suíça, uma série de temas que vão desde a abertura da economia, combate à corrupção e a preservação da democracia no Brasil e na América Latina. Pela primeira vez, o vice-presidente general Hamilton Mourão exercerá a presidência da República. Bolsonaro deve chegar a Zurique, na Suíça, hoje por volta das 17h30. O presidente deve retornar ao Brasil na madrugada desta sexta-feira. E até lá, Mourão será o presidente em exercício. Bolsonaro discursará nesta terça-feira na abertura do fórum, mas deve aproveitar a oportunidade em Davos para demonstrar sua preocupação com o agravamento da crise na Venezuela. Apresentar seu ponto de vista sobre globalização, tecnologia e inovação. A previsão de Bolsonaro se reunir com os presidentes do Peru, Martim Vizcarra, do Equador, Lenín Moreno, da Colômbia, Ivan Duque e da Costa Rica, Carlos Alvarado Quezada. Com eles, devem ser tratadas as crises na Venezuela e na Nicarágua, além dos impactos na região, como a questão migratória. Na manhã de hoje, Mourão se reúne com Miguel Ângelo da Gama Bentes para discutir projetos de mineração estratégica. À tarde, o presidente em exercício tem encontros com os embaixadores da Alemanha e Tailândia. Em seguida, Mourão se reúne com o coronel Elcio Bruno de Almeida, cujo currículo o descreve como especialista em defesa e segurança, com atenção no combate ao terrorismo. Depois, ele se encontra com 2 generais. Na foto, você vai ver aí o general Mourão aparece pedalando rumo ao Alvorada. Uma foto do fim de semana. É a foto do final de semana, exatamente. Bom, o Bolsonaro vai abrir o fórum, né? Ele tem 45 minutos para falar, tem que mostrar que o Brasil está aberto para os negócios, né? Mas mais que isso, ele vai fazer um esforço danado para suavizar a sua imagem, como analisou o jornal El País. Porque a imagem de Bolsonaro lá fora é que ele é um ultradireitista. Será que Bolsonaro vai encarar o Bolsonaro paz e amor? Vamos aguardar e estar atentos aqui para ver. E o ex-ministro Antônio Palocci fez novas acusações e relatou, em relação premiada, a entrega de dinheiro em espécie ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, Palocci teria repassado remessas de 30, 40, 50 e 80 mil reais a Lula. O montante
seria uma forma de propina paga ao petista por conta da obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O acordo de delação foi fechado em agosto do ano passado com a Polícia Federal de Curitiba, mas só se tornou público na sexta-feira, dia 18. De acordo com informações, Palocci passou às mãos de Lula, em 2010, R$50 mil em uma caixa de celular na base da aeronáutica em Brasília. Ainda durante a campanha eleitoral, em outro trecho da delação, segundo o Estadão, o ex-ministro cita até o uso de uma caixa de uísque para esconder o dinheiro, em uma entrega que teria sido feita no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nas duas ocasiões, Palocci afirma que os motoristas que o acompanharam também foram testemunhas do encontro com o então presidente da República. A defesa de Lula nega as acusações. Perfeito. Uma coisa triste, comentávamos até aqui antes do início do jornal aqui, retomado hoje em Itatiaia, no Rio de Janeiro, as buscas pelos desaparecidos após aquela catástrofe lá da tromba d'água ocorrida no final da tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a tromba d'água começou no alto do Parque Nacional do Itatiaia, onde choveu de 10 a 15 milímetros e desceu para a área conhecida como Paraíso Perdido, local turístico onde moradores e turistas costumam se banhar. O rio Campo Belo subiu aproximadamente 3 metros. Segundo os bombeiros, 2 famílias entraram em contato relatando possíveis desaparecimentos de parentes. Entre elas, a de uma jovem que teria saído de casa para tomar banho de rio e não voltou para casa até amanhã desta segunda-feira. E é sempre muito triste isso aí, as chuvas estão comprometendo mesmo, precisamos ficar todos atentos. E após os comerciais, voltamos com meu amigo Caio Souza, dando também o tempo para a nossa região. Até já. Segunda-feira, início de semana é sempre o duro, mas precisamos estar informados de como vai ficar o tempo, meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E a semana vai começar mais um dia com o botão verão ligado aqui na nossa região. O dia já amanhece aí com o céu parcialmente nublado e o sol brilhando forte. E por conta disso, novamente as temperaturas vão se elevar. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 33 graus. Na capital paulista e no litoral norte ficaremos com 32 e na Serra da Mantiqueira com 26 graus de máxima. Já no final da tarde podemos ter mais uma vez aquelas pancadas de chuva em caráter isolado que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. É sempre importante ficarmos atentos a essas pancadas, já que elas podem provocar quedas de árvores e alagamentos. Só adiantando um pouco o tempo para o restante da semana, adiantando que as características não devem mudar muito, não. Continuaremos com sol e calor e as possibilidades de pancadas de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. E você acompanhou essa imagem maravilhosa aqui dos altos da Avenida Cassiano Ricardo, dos estúdios aqui da SP Rio Mais, que você pôde contemplar como o tempo realmente está bom e essa imagem que sempre nos encanta. E hoje com um tempo muito bom e vai fazer calor. A Via Dutra completa 68 anos com redução no número de mortes e acidentes. Considerada a principal rodovia do país, a Presidente Dutra conecta as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia Presidente Dutra completou 68 anos neste sábado. Desde a sua inauguração, em 1951, o caminho por onde é transportado cerca de 50% do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro. O PIB também passou por transformações que acompanharam o crescimento populacional e econômico do país.
cerca de 23 milhões de pessoas em 36 municípios, incluindo as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, habitam o entorno dos 402 quilômetros da Via Dutra, a rodovia mais importante do Brasil. Não é à toa que chamamos SP-Rio, um projeto que nasceu para atender o principal eixo do Brasil, que somos nós, que tudo foi pensado exatamente para atender, participar e trazer a você o que de importante acontece nesse grande eixo. E hoje nós temos o prazer de receber o senhor Virgílio Leocádio, gestor de atendimento da CCR Nova Dutra. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E uma data significativa onde só se tem que comemorar mesmo, não é, senhor? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando num veículo com uma abrangência tão grande e numa data tão importante, né? Nossa velha senhora, sexagenária, mas a concessão veio para tentar dar uma renovada, um upgrade, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa transformação desde da inauguração da rodovia, porque a rodovia é bem mais antiga do que esses 68 anos. A ligação desde a época da década de 20, 1928, quando tinha o transporte de carga na região, e aí o upgrade que ela passou a se chamar BR-2 em 1951, e agora a gente no século XXI com uma rodovia mais moderna e batendo recordes de números positivos que ainda não nos agradam, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses números aí que a gente está percorrendo. Então, a gente tem aí que houve uma redução, não é? Tanto de número de mortes como de acidentes, né? Você tem esses números maiores, esses grandes números? Exatamente. Quando nós assumimos a concessão em 1996, né, o que se tinha de informação é que morreu mais de 520 pessoas na rodovia Presidente Dutra. E é um número assustador. A gente chegou em 2018 com um número de 130 mortes. Ainda é um Boeing que cai todo ano numa rodovia, né? Apesar de ser a rodovia mais importante, ela ainda é uma rodovia muito severa, e é o trabalho que a gente vem fazendo de investimento, né, de transformação dessa rodovia, porque quando a gente fala de acidentes, a gente tem um tripé que é o processo de conscientização dos motoristas, né? Então, 92% das mortes na rodovia Presidente Dutra é causada por imprudência dos motoristas. Então, essa é uma parte, a conscientização dos motoristas. A segunda são os investimentos, as obras. E a terceira parte é a fiscalização, não menos importante, mas de conscientização. Então, a gente teve no ano de 2018 130 mortes. O menor número histórico que a gente tinha nesse período de concessão foi 140. É um número que nos incomoda ainda bastante. Se a gente for avaliar 130 pessoas morrendo, e se a gente for avaliar que 92% é por imprudência dos motoristas, a gente tem muita coisa ainda por fazer nessa rodovia para melhorar esses números. Virgílio, eu gostaria de mostrar aqui algumas imagens da inauguração, quando a rodovia foi inaugurada em 51 pelo então presidente Dutra, né? Exatamente. Ganhou o nome. Você pode contar um pouquinho como é que foi, um pouquinho dessa história do nascimento da estrada? A rodovia, ela, né, como a gente já falou, hoje ela representa a ligação entre as duas maiores metrópoles do país. Então, pela importância, a gente fala que ela é a maior rodovia do Brasil, mas se a gente for avaliar, ela é a mais importante da América do Sul, com certeza. Ela é a rodovia de maior relevância. 53% do PIB, pelo último estudo aí da Firjan, né, ou estão aqui no eixo Rio-São Paulo, ou passam por aqui. Então, essa transformação foi importante exatamente para cada vez mais levar esse crescimento. E quando a gente fala das duas grandes metrópoles, a gente lembra do Vale do Paraíba, cresceu muito em função da rodovia, tanto é que a rodovia acaba dividindo boa parte das cidades da nossa região aqui do Vale do Paraíba, né? O sul fluminense também teve um crescimento muito grande, que foi através desse impulsionamento dessas obras, desses investimentos na rodovia Presidente Dutra. É porque ela nasceu com uma ligação e acabou gerando desenvolvimento nas cidades ao seu redor. Exatamente. E como ela era a grande ligação, a gente sabe que na década de 50 se levava em torno de 10, 12 horas
para se fazer uma viagem do Rio a São Paulo, né? E hoje a gente fala em 4 horas, 5 horas de deslocamento. Então, todo o investimento que foi feito foi exatamente para criar essa praticidade e também levar esse desenvolvimento a toda essa região. Nesse início era uma pista simples, né? Ela era totalmente simples. A gente tinha algumas diferenciações no trecho da chegada de São Paulo e na chegada do Rio de Janeiro. A gente tinha lá o pé da serra. Então, se a gente for levar em consideração a rodovia Presidente Dutra comparado com as grandes rodovias do Brasil, né, só para se ter uma ideia, a rodovia Presidente Dutra ela tem cerca de 300 mil veículos chegando na capital de São Paulo, cerca de 200 mil chegando no Rio de Janeiro, e mais 130, 140 mil no Vale do Paraíba, mais 100 mil no Sul Fluminense. Então, a gente somando todo esse conglomerado, nessa complexidade da rodovia, além de ter uma Serra das Araras, né, além de ter um forte polo industrial no Vale do Paraíba e no Sul Fluminense. Então, todo esse investimento que foi feito foi exatamente para gerar e beneficiar o deslocamento de pessoas e bens, né? Então, toda essa riqueza precisou desse investimento e ainda tem muito por fazer, né? Nós estamos no final da nossa concessão, que termina em 2021, e a gente já está ouvindo falar dos novos investimentos e do novo modelo de concessão que vem pela frente. Então, a rodovia ainda carece aí de pelo menos mais uns 10 bilhões de investimento, né, nesse novo processo de concessão. A gente pode dizer que a Via Dutra teve um renascimento com a concessão? Eu acho até que é muito importante falar isso e foi exatamente o que aconteceu. Infelizmente, ainda o nosso processo de concessão, ainda se espera o patrimônio, o bem da União se degradar muito para, a partir daí, se conceder, diferente de culturas, né, da Europa, de países de primeiro mundo, que constrói uma rodovia nova e concede para a iniciativa privada para ela operar, e aí o custo do pedágio é mais baixo. Então, uma explicação para o nosso pedágio hoje ter um valor alto é que o patrimônio que a gente recebeu, o bem, a rodovia, ela estava muito deteriorada, né? Então, se precisou fazer muito investimento. E a concessionária investiu mais de 20 bilhões nesse período, né, de concessão, quase 23 anos de concessão, mais de 20 bilhões, né, esse valor todo oriundo da receita de pedágio, né, e por isso o pedágio acaba sendo muito alto. Porque para se levar um patamar, né, uma rodovia do padrão que hoje tem a rodovia Presidente Dutra, se precisa de um investimento muito alto, consequentemente, uma tarifa mais elevada. Quais foram as grandes obras nesses 23 anos, além de toda a manutenção necessária, mas quais são as obras que você destacaria nesses 23 anos? Só para lembrar um pouco, né, até um pouco antes do meu tempo, eu tenho 45 anos, mas a rodovia, no início de sua concepção, ela tinha muita passagem de níveis. Sim. Então, o veículo parava, né, para atravessar de um lado para o outro. Então, ele cruzava a pista que seguia no sentido e a outra pista para fazer a manobra. Então, os principais acidentes e mortes que aconteciam na rodovia eram colisões laterais, colisão frontal, por conta desse movimento. Então, foram muitos viadutos, né, construídos pela concessão, mais de 20 viadutos. A gente teve investimento em duplicação e ampliação. Então, a chegada de São Paulo e a chegada do Rio de Janeiro, os principais investimentos foram as marginais, né, que a marginal ela é para privilegiar o tráfego de longa distância e segregar o tráfego local, né? Então, o tráfego que trafega nas marginais é um tráfego de curta distância, né? Então, ele foi segregado exatamente para não prejudicar o tráfego de longa distância, o deslocamento das pessoas e dos bens aí. Então, os principais investimentos foram esses, além de construção de passarela. A passarela não era objeto do nosso contrato, não tinha uma passarela no nosso contrato inicial lá de 1995, assinado em 96, mas nós construímos mais de 50 passarelas, a concessionária construiu, e reformamos outras, mais de 30 passarelas foram reformadas nesse período. Então, um dos principais pontos de redução de acidentes também foi a implantação de passarelas, duplicações e melhorias na rodovia, que também contribuiu para essa redução forte. A gente tem
o retão de Jacareí, durante muito tempo, eu lembro quando eu era estudante, não tinha um dia que a gente fosse para São Paulo que não tinha um grande acidente envolvendo caminhões, ônibus, era um desespero, né? Neblina. E realmente é um ponto muito importante da Dutra, do ponto de vista de obra para resolver problema, né? O que aconteceu no retão aqui de Jacareí, aqui bem pertinho da gente? Além da duplicação, né, a gente também implantou a iluminação. Ali é um trecho que sofria uma influência muito grande de cerração e neblina, né, por conta do horário da manhã, e nós tivemos alguns acidentes relevantes ali naquela região, né, que nos levou a fazer essa implantação de um sistema também, além do pavimento, da duplicação, além de todo o investimento na malha rodoviária, também na iluminação, exatamente para garantir a segurança. E hoje a gente não repete esses problemas do passado, porque, graças a Deus, esses investimentos, né, conseguiram ajudar a melhoria e a redução dos acidentes. E o principal acidente na Dutra é a colisão traseira. Então, não manter distância segura do veículo da frente. E hoje, com o advento, aí um vilão, que é o advento do celular, né, boa parte dos acidentes hoje é por conta de pessoas que estão dirigindo, né, e mandando mensagem, e-mail, né, fazendo áudio, gravando vídeos, né, e a gente tem, infelizmente, né, então, além de tudo isso, a gente ainda briga nessas reduções, ainda briga com o advento da tecnologia, e a gente acredita que num futuro muito breve os veículos já vão sair com bloqueadores de celulares que não possam ser manuseados com ele em movimento, né? Então, a gente acredita que essa tecnologia, além do advento do airbag, né? A gente fala muito do tripé da segurança, né? Mas o airbag ajudou a salvar vidas, o freio ABS também ajudou a salvar vidas. Então, a tecnologia automotiva também tem ajudado o cockpit, os testes, os crash testes dos veículos também, os que dão estrelas, né, variando de 0 a 5 estrelas, também tem ajudado bastante a salvar vidas, além dos investimentos que a gente tem feito e as campanhas de segurança junto com a polícia. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das campanhas, né? Porque não basta toda a tecnologia do automóvel, né, para resolver o problema. Precisa um pouco de conscientização, né? Exatamente. Como é que a Nova Dutra atuou nesses anos aí de concessão no campo da conscientização? E é importante até esse canal, esse bate-papo nosso, eu acho que é sempre importante, porque se a gente for avaliar que 92% das pessoas que hoje estão envolvidas em acidentes e acabam morrendo na rodovia, é por um processo de conscientização. O que a gente está fazendo aqui hoje é levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas. A concessionária, além dos painéis de mensagens variáveis, são os PMVs que a gente chama, que ficam alternando mensagens educativas de conscientização ou de condições de trânsito, a concessionária faz diversas campanhas. Então, no período do meio do ano, no período da seca, a gente faz campanha de queimada, né? Então, ainda tem gente que ainda fuma e joga bituca de cigarro pela janela e acredita que esse gesto não vai levar a um incêndio. A gente tem histórias aí de grandes queimadas por conta disso, né? A nossa própria limpeza, um pedaço de vidro com uma incidência de sol no mato pode levar a um incêndio. Então, a gente tem uma campanha muito grande sobre queimadas, sobre romeiros. A gente ainda tem pessoas que insistem em caminhar a pé às margens de uma rodovia com esse movimento muito grande de tráfego. Então, é incompatível andar no acostamento da rodovia com o tráfego de caminhão. O acostamento é um local destinado para uma área de segurança. Qualquer problema que o veículo possa ter, ele vai sair para esse refúgio. Se o trânsito parar à frente, se ele bobear, ele vai usar essa área. Então, se encontrar alguém caminhando, a gente teve há pouco tempo, né, os policiais militares, 3 policiais militares, né, aqui na região, que foram vitimados, né, foram atropelados 3 e um acabou sendo vítima fatal por conta disso. Então, a gente tem uma campanha pesada sobre Romeiro, né, a gente tem a campanha do Operação Verão, a gente tem pessoas que não estão acostumadas a andar na rodovia, esse período agora de férias escolar, festas de fim de ano, férias escolar e carnaval, né? A gente recebe um público diferenciado, não são pessoas que estão acostumadas a andar na rodovia, e a gente ainda tem pessoas que param para abastecer num posto de gasolina e adentram a rodovia a 20, 30 por hora. E vem uma carreta com 40 toneladas, 50, e não tem tempo de parar.
né? Então a gente tem uma campanha muito forte, né, focada para esse pessoal. Então ainda existe isso. As pessoas que moram em bairros às margens da rodovia, que entram na rodovia para andar 2, 3 quilômetros e sair. Aí pega o seu carrinho que só anda na cidade, que não tem condições de adentrar a rodovia, e a rodovia, a velocidade máxima na Dutra, nós temos trecho de 100 e 110 quilômetros. E a velocidade mínima permitida é a metade da máxima. Então, se é 100 quilômetros, nenhum veículo pode andar abaixo de 50 quilômetros na rodovia. E a gente tem veículos andando a 20, a 30, que talvez não tenham nem condições de andar numa estrada federal. Então, a gente tem várias campanhas exatamente para atingir esse público, e eu espero que a gente, né, nesse bate-papo hoje aqui, também possa levar um pouco mais de conhecimento às pessoas de como transitar também nessa rodovia. Como é que a CCR Nova Dutra está se preparando para essa questão da nova concessão, né? Como é que é o trabalho O que vai acontecer? Qual é a agenda? Esse é um desafio muito grande. A gente tem um governo novo, né? Um governo que está propondo várias concessões, várias privatizações. No nosso caso, é uma concessão por um período de tempo. Nossa concessão termina agora em fevereiro de 2021. São 25 anos de concessão, né? E a gente está se preparando, sim, para esse novo desafio, essa nova rodovia. A gente tem ouvido e lido muita coisa. Ainda não sabemos o que é fato, né, e o que é mito. A gente tem ouvido falar que a concessão vai ganhar o trecho da 465, que é uma rodovia lá no Rio Seropédica até BR-101, e mais o trecho da BR-101 até Ubatuba ou Caraguatatuba. A gente tem ouvido falar que a nova concessão da Dutra vai ganhar esse trecho a mais. Mas isso tudo a gente tem lido, a gente tem identificado, ainda não sabemos bem o ministro do Transporte, o Tarcísio, agora assumindo a pasta, a gente vai saber como é que vai se fazer. A EPL, a antiga EPL, já tinha um trabalho muito grande, né, voltado nesse sentido, um estudo, e a gente está bem preparado, continuamos a fazer os grandes investimentos, né, nós vamos até o último dia honrando e cumprindo o nosso contrato, né, o que a gente tem feito bastante, que é exatamente manter a manutenção, né, o pavimento, a sinalização, e são esses investimentos que têm ajudado a reduzir esses acidentes. E também patrocinar o rugby, ou não? A gente tem algumas parcerias aí com os municípios, e aí renúncia fiscal, né? Então, o município que recebe o ISS, para cada veículo que passa no pedágio, né, a gente deduz 5% do ISSQN, né, sob qualquer natureza, para todos os municípios ao longo da rodovia. Então, é importante destacar isso. Nós já distribuímos de ISS, né, para os municípios mais de 700 milhões, né, distribuídos ao longo da rodovia pela extensão do município. Então, quanto maior a fachada do município em quilômetros, com a rodovia é o percentual que mais recebe de ISS, e o município pode fazer esses projetos, não só São José, como Jacareí, né? A gente tem o rugby, temos voleibol, futebol, temos vários projetos incentivados em parceria, além dos projetos próprios da concessionária também. Perfeito. Muito bom. Muito bom, eu agradeço a presença, senhor Virgílio, e parabéns pela nova Dutra, porque assim como a rodovia Presidente Dutra, que é essa artéria que liga aí dois pontos tão importantes, tem uma característica muito interessante da CCR, a preocupação com o ser humano. Gostei muito da entrevista do senhor, o senhor sempre colocando isso daí, e como a Dutra, ela também já faz parte aqui desse grande Vale do Paraíba que liga nessas duas grandes capitais. Eu agradeço muito a sua presença, estamos sempre abertos aqui. Obrigado, e espero receber outros convites aqui para vir, para falar, e para um público tão seleto e tão importante. É sempre bom a gente falar do que a gente faz, do que nos move e da motivação nossa de estar participando. É muito importante para a gente também trabalhar numa rodovia com um nível, né, de complexidade, e a gente conseguir entregar um nível de excelência na prestação de serviço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Nós vamos para um rápido break e voltamos com as notícias regional. Até já. As armas de fogo foram empregadas em 69,7% dos homicídios e latrocínios registrados no Vale no ano de 2018. Os dados foram obtidos pelo jornal O Vale, junto ao CPI-1,
Comando de Policiamento do Interior, unidade que comanda a Polícia Militar na região. Com exclusividade, os números mostram ainda que outros 19,8% dos assassinatos foram praticados com armas brancas e o uso de paus, pedras e ainda as mortes por agressão responderam por 10,44% do total. Entre as armas de fogo mais utilizadas, 97,97% correspondem ao uso de revólveres e pistolas, 2,03% a espingardas, diz a nota enviada pelo CPI-1. Nos assassinatos praticados por adolescentes, o panorama é similar. Armas de fogo estão em 70% desses casos, agressões, pedras e paus em 20% e armas brancas em 10%. Diante de tal cenário, a PM entende que se faz necessário o endurecimento de penas para porte ilegal de arma de fogo, buscando desestimular a circulação de armas ilegais e prioriza o desenvolvimento de trabalhos voltados a abordagens policiais orientados por análises georreferenciadas para a apresentação de armas nas ruas, diz o comando da PM. Entre o início dos anos 80 e 2016, o percentual de homicídios no país cometidos com armas de fogo foi de 40% para 71% do total, de acordo com os dados do Atlas da Violência do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo os pesquisadores, sem a aplicação do Estatuto do Desarmamento, a quantidade de homicídios no país seria 12% maior. No último dia 15, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que facilita o posse de armas. Entre janeiro e novembro, de acordo com as estatísticas do governo paulista, a RM Vale, na contramão do Estado, teve aumento de 5,8% nas vítimas de homicídio e 33,3% nos casos de latrocínio. Foram 309 vítimas, maior índice do interior paulista. A região vice-líder, Campinas, teve 231 casos. Em São Paulo, a queda foi de 10,7%. A RM Vale é ainda a única região de São Paulo a ultrapassar o índice de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Patamar que é tido como intolerável ou tolerável, é difícil essa matéria, não? Pela Organização Mundial de Saúde. Estão os números aqui, Zé Guilherme. Não, é tolerável porque está dentro de uma classificação. Uma classificação, mas os números... São intoleráveis. Não é? Sim. Os números são intoleráveis, mas dentro da classificação da OMS é considerado tolerável. É considerado tolerável, intolerante, talvez estejamos ficando todos nós com o galope do volume de violência, né? E a triste história, já em carona com tudo isso aí. O corpo de João Pedro Ribeiro, de 3 anos, foi encontrado em um matagal, notícia que você tem acompanhado pelo próprio Vale, próximo à residência dos agressores em Cruzeiro, neste domingo. Mãe e padrasto confessaram o crime. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, João Pedro havia desaparecido no início da manhã de sábado. O pai da criança e familiares procuravam pelo garoto pelas redes sociais. Em investigação, testemunhas relataram à polícia que a mãe e o padrasto agrediam o menino. Neste domingo, os policiais foram até a casa do casal, na Vila Brasil, para interrogá-los. Eles confessaram que enterraram o menino após ele parar de respirar durante a agressão. Os dois irão responder por homicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil está investigando o crime. E o governador de São Paulo, João Dória, regulamentou a lei estadual que proíbe o uso de máscaras em protestos. O decreto, publicado neste sábado no Diário Oficial, também determina que as manifestações com previsão de participação de mais de 300 pessoas sejam comunicadas com 5 dias de antecedência às autoridades. Os atos devem ainda, segundo o texto, percorrer trajetos acordados anteriormente com a Polícia Militar.
A lei foi aprovada em 2014, porém não tinha sido ainda regulamentada pelo governador. A intenção das medidas é, de acordo com o governo estadual, coibir a ação dos black blocs, que, cobrindo o rosto com máscaras, se infiltram em protestos para ferir pessoas e causar atos de vandalismo e depredação de patrimônios públicos e privados. O decreto destaca também a proibição do uso de armas, explosivos ou outros objetos que possam causar danos ou ferir pessoas. O descumprimento das determinações se enquadra, de acordo com o texto assinado pelo governador, em crime de desobediência. Nas últimas 2 semanas foram realizados na capital paulista 2 protestos contra o aumento dos preços da passagem do transporte público, que passaram de R$ 4 para R$ 4,30 no início do ano. Na última manifestação, na Avenida Paulista, a Polícia Militar usou bombas de gás contra os manifestantes, ainda na concentração do ato, e prendeu 3 pessoas que foram liberadas em audiência de custódia. Um novo protesto está marcado para a próxima terça-feira na Praça da Sé, no centro da cidade. Pois é. E uma última aqui, que acabou de chegar à nossa redação, nossa equipe passou para a gente: a biometria e revisão em cartório serão obrigados para eleitores em São José dos Campos, tá? Para as próximas eleições municipais de 2020, os eleitores de São José dos Campos terão que se atualizar. Passará a ser obrigatória a realização da revisão geral em cartório e a biometria, que até a última eleição era opcional. Os que não cumprirem com a nova medida ficarão impedidos de votar e terão o título de eleitor cancelado. O prazo para providenciar o novo cadastramento começa no dia 4 de fevereiro nas 4 zonas eleitorais do município, operando até o dia 19 de dezembro na sede do cartório eleitoral na rua Paulo Setúbal, 220, na Vila Diana. Para a revisão biométrica, o prazo se estende até maio de 2020 e o ponto de atendimento será instalado no CEF, o Centro de Formação do Educador, na Avenida Olívio Gomes, número 250, em Santana. O atendimento será feito por meio de agendamento através do site www.tre-sp.jus.br. Entre na internet que você vai ter toda essa explicação aí e você pode fazer o seu agendamento por este site, tá ok? E nós vamos para um break, convidando você a participar do nosso jornal aqui, mandando a sua opinião, a crítica, a sugestão. Esse jornal é feito para você e com você. E daqui a pouco tem esportes. E esse é o Abre Aspas ao vivo para você e com você. Lembrando que todas essas informações também estão à sua disposição pelo nosso portal spriomais.com.br. E vamos de esporte. O Taubaté vence o Penapolense na estreia da Série A2. Os taubateanos superaram os mandantes pelo placar de 2-0. Caio Mancha abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo e Juninho, aos 19 minutos da segunda etapa, garantiu a vitória para o Burro da Central. Com a vitória, o Taubaté já soma 3 pontos na classificação geral, ao lado do 15 de Piracicaba, Rio Claro e Portuguesa Santista, além de estrear com o pé direito na temporada de 2019. O próximo compromisso dos taubateanos será na quarta-feira, dia 23, quando enfrenta o Rio Claro, às 20 horas, no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. A partida é válida pela segunda rodada do torneio estadual. Agora o vôlei. Vôlei Taubaté vence Corinthians pela Superliga. Os taubateanos venceram por 3-0, com parciais de 13-25, 20-25 e 16-25. Com a vitória, o time da região pula para a terceira colocação na classificação geral com 10 vitórias e 3 derrotas, alcançando assim 29 pontos. Já o Corinthians se mantém na nona colocação com 12 pontos. Agora os taubateanos só voltam a jogar no próximo sábado, dia 26, contra o Minas, em partida válida
pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá em Laje, Santa Catarina. Já pela Superliga, o time taubateano só volta no dia 30 de janeiro contra o Campinas, no ginásio do Abaeté, em Taubaté. E com o esporte nós vamos encerrando mais uma edição, agradecendo a sua audiência. Você não quer uma noticinha no final? Eu estava esperando você falar, eu dei até uma paradinha, porque já faz parte a pérola do final. Pois uma boa notícia vem da Venha. Chang'e 4, sabe? A primeira missão chinesa a pousar, a explorar o lado oculto da Lua, aquele lado que a gente não vê da Terra, né? Pois é, as sementes que eles levaram, os astronautas disseram que já germinaram, informou a Agência Espacial Chinesa. Já está verdinho lá. E segundo o serviço da BBC, é a primeira vez que qualquer material biológico cresce na Lua, sendo um marco importante para a exploração espacial de longa duração. Indiscutivelmente, e tudo passará pela Lua na futura exploração espacial. E ontem, também, para encerrar aqui, nós tivemos um dia muito especial. Pena que as nuvens não deixaram, mas o eclipse fez muito sucesso no Brasil inteiro também, não foi, Zé? Pois é, a Lua vermelha, né? A lua de sangue, que Lua chama. de sangue. Juntou com o eclipse e tudo. Foi um momento muito legal, essa lua que habita os nossos sonhos aí. Lua vermelha o governo não pode proibir, né? Por enquanto. Mas você fique esperto, porque por enquanto não pode, mas podem se dar um jeito ainda aí. Tem que pintar. Tem que pintar, vou olhar com telinha. Para você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Amanhã estaremos de volta com mais um jornal feito para você e, claro, com você. Ótimo dia e até amanhã.